Break Computer CIO está hoje com o Nuno Silva. Ele é o responsável da equipa da Google Cloud em Portugal. Olá, Nuno, muito bom dia. Muito obrigado por dispor desta parte da sua manhã, que sabemos que é extremamente atarefada, para podermos conversar aqui um bocadinho. E direto às perguntas, a primeira pergunta que lhe quero fazer tem a ver com a questão da adoção da cloud. A transformação digital trouxe às empresas este novo paradigma. Não é que elas já não tivessem pensado em fazê-lo, mas, como eu costumo dizer, antes da pandemia tinham um report para executar em 3, 4 anos, e com a pandemia a tensão foi maior e houve uma rápida adoção a esta tendência para facilitar um conjunto de soluções, nomeadamente Workspace e outras. A minha pergunta é esta: olhando para o mercado nacional, como é que vê esta adoção das empresas para a cloud? Bem, antes de mais, olá, obrigado pelo simpático convite, João. É um prazer estar aqui convosco e também mostrar aqui um bocadinho e mostrar mais sobre a Google Cloud e sobre o investimento que temos feito ao longo dos últimos anos, e qual é que também é a nossa visão, inclusive para o mercado português. Efetivamente, com o Covid houve uma aceleração em todos os projetos de transformação e principalmente na transformação do próprio negócio. Nós assistimos com o Covid a uma aceleração e adoção de determinado tipo de tecnologias. Isso não significa que também haja aqui uma transformação, mas aquilo que nós sentimos, e cada vez mais os clientes que fazem uma parceria connosco, e temos dado exemplos em diversas áreas e diversas indústrias, estabelecem uma parceria com o Google Cloud, nomeadamente para vários anos, para acompanharmos nesta jornada de transformação, porque não é por um ou dois eventos que efetivamente vamos conseguir transformar e vamos conseguir mudar a forma como trabalhamos. O Covid veio mudar toda a forma como nós socializamos, toda a forma como nós aprendemos, toda a forma como nós trabalhamos. Portanto, foi efetivamente uma grande mudança de paradigma, foi aumentarmos o perímetro daquilo que nós conhecíamos como as organizações e como o posto de trabalho, e houve efetivamente uma grande modernização do posto de trabalho. Felizmente, quase todos os cloud providers responderam de uma forma bastante eficiente com tecnologia, mas tecnologia muitas vezes não é tudo. Nós, na Google Cloud, a nossa missão é mesmo transformar digitalmente e acelerar este processo de transformação do negócio dos nossos clientes, naturalmente fornecendo a melhor plataforma tecnológica, a melhor infraestrutura, mas também as melhores soluções de indústria e, naturalmente, conhecimento. Os clientes vão-nos perguntando e vão aqui interessando algumas questões. Algumas das principais questões neste processo de transformação, e é importante não mencionarmos apenas da componente do workspace e do posto de trabalho e da modernização do posto de trabalho e toda esta mudança de paradigma e todo este processo de change management que fomos todos obrigados, e nós na altura, até depois podemos partilhar, realizámos um estudo em conjunto com a IDC que mostram principalmente quais foram as empresas e as companhias em Portugal em diferentes segmentos que estiveram no modo quase de sobrevivência e que não conseguiram quase resistir a esta mudança de paradigma, porque tiveram imediatamente que transformar toda a sua componente de negócio, como é que fazem o modelo de engagement com os clientes, mudar toda a componente de loyalty cards, mudar toda a componente da cadeia de distribuição. Portanto, foi um processo bastante penoso, bastante doloroso para algumas organizações, mas outras nem por isso. Nós vamos lançar recentemente, vamos lançar em breve um estudo na área, por exemplo, do posto de trabalho, com uma das maiores instituições a nível de saúde em Portugal, que efetivamente explica que com a adoção do Workspace foi fácil fazer este shift e começar a fazer, nomeadamente, teleconsultas e outro tipo de análises clínicas. Mas voltando aqui um pouco ao ponto do Covid e da transformação, o que é que nós ouvimos dos nossos clientes, o que é que nós ouvimos do nosso mercado em Portugal? Nós ainda estamos numa fase em que muitos clientes ainda estão a experimentar a cloud, estão numa fase de infraestrutura. Nós dizemos tipicamente há 3 eras na cloud. A primeira era a era das virtual machines, das máquinas virtuais, e começou muito, felizmente em Portugal também, e também em Espanha e Ibéria, temos um ecossistema muito rico daquilo que nós chamamos as nativas digitais, as empresas como as Farfetch, OutSystems, Feedzais, Miniclips e muitas outras, que começaram e já nasceram na cloud, já nasceram na cloud muito na área das VMs. Portanto, isso foi a primeira era. A segunda era, ainda muitos clientes estão nessa fase, que é a era da infraestrutura. Isto significa que, em vez de fazer um investimento muito concreto nos meus data centers, vou naturalmente que desviar esse investimento e vou fazer esse investimento em cloud, que me permite dar aqui uma escalabilidade e velocidade ao meu negócio e à minha infraestrutura, e estamos efetivamente num momento agora de transformação, que é a era da cloud de transformação. E olhando aqui para esta componente de transformação, onde nós nos situamos,
quais são as perguntas, normalmente, dos clientes? Como é que eu vou entender e usar melhor os meus dados? Cada vez mais nós vemos que as empresas querem ser data-driven, mas não sabem utilizar os dados, não sabem como vão utilizar os dados, e nós gostamos de utilizar mais basicamente uma retórica que é: as empresas têm que se tornar business-driven. Eu, por ter uma panóplia de dados e uma série de um data lake, um data warehouse, e ter acesso a uma série de dados, não significa que isto vai trazer, efetivamente, um valor muito concreto para o negócio. Daí também a importância dos nossos parceiros tecnológicos nesta área. Depois também uma das outras perguntas é: será que eu estou a utilizar a melhor infraestrutura tecnológica que eu tenho neste momento? Nós na Google Cloud acreditamos que o mundo vai ser multi-cloud e híbrido, portanto vai haver aqui um momento em que muitos clientes vão efetivamente fazer um shift para a cloud, mas o híbrido vai continuar a existir. Muitas vezes também por questões de regulamentação, mas o híbrido vai continuar a existir porque muitas vezes não faz sentido também fazermos uma transformação numa aplicação que está end of life, portanto, e que vai morrer per si, e portanto mais vale construirmos algo por defeito, logo cloud native. Uma pergunta, aquela que eu já abordei um pouco, foi: será que estamos a criar o melhor posto de trabalho neste momento para os nossos colaboradores e conseguimos atrair talento? Isso é um ponto cada vez mais em entrevistas das empresas portuguesas, é: qual é que é a vossa política para o trabalho a partir de casa? É algo que se sente, e muitas vezes, e portanto, quando estamos a falar aqui de mercado tradicional versus mercado, por exemplo, das nativas digitais, é efetivamente aqui um fator muitas vezes competitivo, em que estão em competição pelo mesmo recurso, e todos esses pequenos pontos muitas vezes fazem a diferença, porque efetivamente estes anos de Covid mudaram a forma como nós trabalhamos. Finalmente, as duas últimas perguntas é: componente da segurança. Os clientes perguntam: será que os meus dados, os meus sistemas e os meus utilizadores, também agora com este novo paradigma em que aumentámos o perímetro de segurança, será que estão seguros com quem eu correlaciono, com quem eu faço negócio? Será que estamos seguros? E, finalmente, como é que nós conseguimos endereçar os desafios mais importantes do mundo? E quando estamos a falar dos desafios mais importantes do mundo, estamos: como é que eu consigo tornar, ou reduzir aqui a minha pegada ecológica e tornar a minha empresa mais verde, reduzindo aqui o impacto com o IT. E nós no nosso caso, assumimos um compromisso 2030 para sermos uma empresa carbon free. Significa que nós já somos carbon neutral desde 2007, mas queremos ainda levar muito mais a fasquia. Fomos a primeira organização a nível mundial que em 2030 queremos ser carbon free. Isto significa, João, quando estiveres a ver algo no Google Maps, quando estivermos a utilizar uma sessão via Meet, por exemplo, enviares um e-mail do Gmail, ou que utilizes qualquer tecnologia da Google, vai estar a emitir zero do ponto de vista de dióxido de carbono. Nós, neste momento, já somos bastante eficientes. Conseguimos, efetivamente, através de machine learning, inteligência artificial, conseguimos otimizar a energia nos nossos data centers a cerca de 30% a 40%. Corremos também workloads mais pesados, por exemplo, em horas de off-peak, por exemplo. Temos aqui uma série de mecanismos e processos que nos também conseguem distinguir dos demais. Mas pronto, mas eu acho que estas são as principais perguntas, não só do mercado português, mas com que paramos mais com todos os clientes. Muito bem. Relativamente a todas essas questões que levantou, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é: existem no mercado nacional setores que estão mais maduros relativamente a outros, e quais são esses setores? Ou se, como disse no início da minha primeira questão, que todos estão a experimentar, ou que a maior parte das empresas estão a experimentar o sucesso, mas eu tenho a ideia de que haverá setores, até pela própria necessidade, que estão, não é estar mais à frente, é que estão mais maduros, até pela natureza do seu próprio negócio. Sim, as nativas digitais vamos colocá-las noutro patamar, porque estas já nasceram na cloud e têm Estou a falar das outras. Das indústrias mais tradicionais, do retalho, da banca. Sim, sentimos que há muita resistência muitas vezes à mudança, mas que efetivamente está a acontecer em todos os setores, desde o retalho, desde a energia, utilities, desde a própria área da banca. Está a existir aqui um custo bastante grande para ser feita esta transformação. Muitas vezes depende da própria velocidade da organização e depende da questão cultural também da própria organização. Isso é também algo que nos distingue. Por exemplo, quando estamos a mudar e quando estamos a fazer aqui um reframing ou um redesenhar de todo o nosso posto de trabalho, é algo que é uma mudança cultural. Nós não podemos olhar para a transformação do posto de trabalho como algo bastante simples, em que agora deixamos de utilizar uma tecnologia, vamos passar a utilizar outra. É muito mais do que isso. A forma como trabalhamos é muito mais do que isso, mas naturalmente que há aqui algumas empresas, muitas vezes, que se distinguem em excelência pela questão tecnológica, porque já também começaram mais cedo, tiveram a oportunidade de começar mais cedo. Naturalmente, mas depois está relacionado com o próprio negócio, com a própria indústria, se efetivamente existe uma adoção muito maior de tecnologias, mas mesmo assim conseguimos, felizmente, também em Portugal, em cada um das indústrias, cada um dos verticais, também encontrar aqui alguns casos de sucesso que efetivamente são muitas vezes a exceção. Por exemplo, no caso do retalho, temos o exemplo, por exemplo, da Sonai,
que temos trabalhado muito próximo desde 2017 com o Grupo Sonai na área do modelo Continente, mas também temos outras referências, por exemplo, na área da saúde, também como o Grupo José de Mel, e muitas outras também vamos lançando. Vamos lançando brevemente também. A nível internacional também temos feito grandes transformações há 5, 10 anos, desde as Vodafones da vida, desde a Deutsche Telekom, mas acreditamos que é uma questão de tempo. Quando olhamos para o mercado nacional, se calhar em comparação com o Reino Unido, por exemplo, com a Alemanha, existe efetivamente aqui uma capacidade também, muitas vezes, de investimento que é um pouco menor, não é? Portanto, aí também partimos um bocadinho mais atrás, mas de qualquer forma, acredito, e todas as conversas que temos tido, é que existe um forte compromisso por todas as equipas de liderança nos diferentes verticais, nas diferentes indústrias, para acelerar naturalmente este processo de transformação e para dar naturalmente o melhor ambiente de colaboração para todos os seus colaboradores. Eu sei que tem com a Sonai, particularmente, alguns casos de sucesso e alguns casos de estudo, algumas ações que fizeram. Queres falar um pouco dessa intervenção com a Sonai? Sim. Com a Sonai para nós é um cliente já histórico, não só na componente de cloud, mas também na outra área de advertising também. Temos uma relação muito próxima, também temos com outros detalhistas, neste caso com a Sonai havia aqui um desafio muito grande e naturalmente com o Covid e com o alargar naturalmente todos os parceiros foi algo que nós conseguimos acelerar através de tecnologia, foi muito simples, e ali há algumas mensagens-chave e alguns desafios que existiam na Sonai, e a Sonai na prática é um dos clientes do ponto de vista tecnológico bastante sofisticados, bastante avançados e efetivamente investem na tecnologia, efetivamente quando existem provas muito, muito concretas e querem soluções que sejam portáteis, têm uma aproximação já, uma visão multi-cloud. Já trabalham com os diferentes cloud providers, portanto não trabalham só exclusivamente com a Google, têm ainda muita coisa, têm muito legacy, e aí também nós podemos ajudar, porque como eu disse há pouco, no mundo multi-cloud nós desenhamos muitas das nossas soluções também que possam correr em ambientes híbridos, e significa isto que podem correr em clouds distintas ou em outros hyperscalers e podem correr também on-prem. Outro bom exemplo disso, por exemplo, é o nosso investimento contínuo no open source, em tecnologias como os Kubernetes, em tecnologias como o Hadoop, mesmo o próprio nosso joia da Crow, o BigQuery, também já corre em diferentes clouds, mas para a Sonai isto é um ponto bastante relevante. E para todos os clientes, de uma regra geral, não sentirem este lock-in a um determinado player, a um determinado tipo de tecnologia, é muito importante. Porque só desta forma é que vão conseguir efetivamente escalar e vão conseguir acelerar todo este processo de transformação. Mas quando a Sonai chegou até nós, no ponto de vista de 2017, eles estavam num desafio bastante grande de gerirem e de escalarem múltiplas APIs. Cada vez mais o mundo vai ser de APIs e cada vez mais vai existir uma estratégia para o mundo ser cada vez mais API first. Então estava a tentar encontrar aqui qual é que seria a solução que tocasse em diferentes empresas do grupo. Como nós sabemos, a Sonai tem diversas áreas de negócio separadas dentro do grupo Sonai, mas queria uma solução que fosse transversal, que pudesse endereçar aqui todos estes touchpoints ao mesmo tempo, mas também que pudessem alargar para todas as plataformas CRM, para todas as marcas que eles têm no retalho, offline, online, em diferentes territórios, porque a Sonai está presente em mais de 60 países. Portanto, o APG, neste caso, o APG com toda a gestão de APIs, foi algo que, desta forma, permitiu endereçar esta questão e este desafio que eles tinham mesmo na parte do negócio. Desde escalar através de múltiplos produtos, de múltiplos serviços, criando um único ponto e tudo completamente com um fator de convergência no que diz respeito ao omnicanal, também significa que todas aquelas apps e todas aquelas tecnologias mais legacy foram possíveis de ser reutilizadas e, naturalmente, serem inseridas neste ecossistema. Portanto, houve aqui uma série de pontos, para não entrar aqui em detalhes muito mais técnicos, mas na prática, toda a componente, por exemplo, do Loyalty Card, que é aquilo que nós estamos mais habituados, a Sonai, com o Loyalty Card do continente, cobre mais do que 3,5 milhões de famílias portuguesas, mas todo o redesenhar do ecossistema do Loyalty Card do Grupo Sonai também foi possível através, naturalmente, do APG. Isto como? Cada vez mais linkando a jornada do cliente a todas as plataformas de CRM, linkando todas as compras, linkando todas as devoluções e cada vez mais tendo este insight em tempo real, incluindo aqui, naturalmente,
pontos fundamentais como o balanço, por exemplo, da conta, vouchers, promoções, serviços de parceiros e até mesmo algo muito interessante que se chama gamification. E cada vez mais se distinguirem dos restantes, tudo isto, mais uma vez, através da gestão de APIs. Por fim, um dos pontos muito importantes era, quando existem algumas apps, o tempo de execução e o tempo de delivery, muitas vezes chega a ser meses. Portanto, e na prática, o que permite com o APG, com o API Management, é reciclar todas as APIs no que diz respeito aos consumidores e todos os utilizadores, mas também reutilizar e acelerar todo este processo de fazer o go-to-market de uma nova aplicação. Eu recordo-me que na prática de meses de basicamente de go-to-market numa determinada aplicação passaram para dias com a utilização do APG. E depois, naturalmente, um ponto muito importante também era a questão da segurança, a questão do governance, que só uma solução como o APG, como a gestão de APIs, conseguiu endereçar a Sonite desde 2017. Muito bem, era uma das questões que eu ia perguntar, é essa questão da segurança. Hoje em dia por duas razões diferentes, mas que se encaixam. Tem a ver primeiro com a confiança na gestão dos dados por parte do cidadão quando dão os seus dados a uma empresa. Portanto, eu quero acreditar e acredito, não é quero acreditar, acredito que a Google tem, com certeza, um conjunto de soluções que permitem, embora é sempre importante dizer, nunca ninguém está livre de um ataque, as empresas não fazem milagres ainda, mas, ou seja, acredito que está fechado um conjunto relativamente à segurança dos dados. E uma pergunta que me queria fazer é, esta tem sido, na minha opinião e daquilo que eu tenho visto, as empresas ainda, mesmo com os ataques, as empresas portuguesas ainda olham daquela forma muito portuguesa do que aconteceu aos outros, não me acontece a mim. Ou já se preocupam de facto com o problema que lhes pode bater à porta e que pode ser de facto grave? Sim. Eu acho que existe esta sensibilização. Infelizmente, existiram uma série de exemplos no nosso passado recente com algumas organizações em Portugal, mas este é um dos pontos em que nós endereçamos no início da nossa parceria com cada um dos clientes. Existem sempre aquelas fundações que temos que ter em modelos com os clientes, vamos definir um modelo de governo, mas a questão da segurança é algo que temos sentido que faz sempre parte das primeiras conversas. E isto porque nós, enquanto Google Cloud, os serviços que nós fornecemos aos clientes são aqueles que nós utilizamos para nós, enquanto Google, para todo o universo de serviços da Google. Portanto, temos uma série de infraestruturas globais de segurança, com diferentes layers de proteção. Do ponto de vista de compliance, também temos plataformas de dados e estamos muito atentos à questão da regulamentação para cada uma das suas geografias, onde nós temos efetivamente a nossa infraestrutura. E depois, claro, temos a nível do ponto de vista de cibersegurança e de threat detection e de threat intelligence, temos já uma série de ferramentas e de serviços e continuamos naturalmente a investir cada vez mais nessa área, como soluções como o Chronicle, por exemplo, como soluções também na componente do Workspace, mas ainda mais recentemente, agora eu creio que em março, começámos algumas negociações também com outra empresa na área da segurança, também como é o caso da Mandiant, e vamos sempre naturalmente investindo cada vez mais. Como disseste bem, João, não há ninguém que possa dizer que efetivamente estamos 100% seguros, porque efetivamente existe aqui uma sofisticação muito grande do ponto de vista dos ciberataques, mas também existe aqui uma grande sensibilização por parte das equipas de gestão, das leadership teams, dos próprios CEOs, que entendem que cada vez mais o rol do CIO é suportar o negócio e entender efetivamente como é que consegue ter uma abordagem muito mais proativa no que diz respeito à segurança. Se calhar há uns anos atrás, sim, existia esse paradigma e quando olhávamos para os investimentos, tínhamos equipas de vendas e marketing, depois tínhamos o IT, depois num ponto mais pequenino tínhamos sempre ali a área da cibersegurança, e depois muitas vezes até dizia, será que podíamos utilizar este budget no próximo ano? Mas acho que efetivamente isso mudou ao longo dos anos e cada vez mais temos que estar atentos porque existe uma sofisticação bastante grande no que diz respeito a todo o tipo de ameaças. Agora, temos que de facto aliar-nos a parceiros muito específicos. Nós na Google fomos os pioneiros no que diz respeito a Zero Trust,
a security by default, ou seja, quando nós desenvolvemos produtos ou serviços, nós não pensamos num produto e seguimos pensar na prática, na segurança, não, imediatamente por default pensamos em segurança quando estamos a desenhar um produto. Temos naturalmente DevSoc, temos operações de desenvolvimento e de segurança, temos toda a componente de transparência, de relatórios de transparência, em que damos todo o controle aos nossos clientes e depois depende naturalmente aqui do tipo de serviço. Estamos a falar aqui de um serviço de software as a service, naturalmente que a responsabilidade é diferente quando estamos a utilizar infrastructure as a service, ou seja, se estivermos a utilizar aqui infraestrutura como serviço, se o cliente tiver a utilizar licenças sobre uma determinada infraestrutura, naturalmente que existe aqui um modelo de partilha de responsabilidade entre naturalmente o cloud provider e naturalmente o cliente. Mas o que é mais importante é dar esta flexibilidade e esta escolha aos clientes e garantir, efetivamente, que estamos a trabalhar muito próximos com todas as equipas e trazendo sempre que possível os melhores parceiros na área da segurança. E acho que isso é fundamental. O ecossistema de parceiros, e nós temos várias empresas em Portugal com excelente expertise na área de cibersegurança, mas é fundamental não só trabalharmos em silos, mas trabalharmos neste ecossistema, porque só assim é que vamos conseguir, efetivamente, ser mais fortes e combatermos em conjunto todas as novas ameaças que são cada vez, como eu disse no passado, cada vez mais sofisticadas. Nuno, tenho aqui uma pergunta, uma questão, não será complicada. Eu sei que não gosta muito de fazer comparações, mas também não lhe vou fazer um pedido de comparação. A minha questão, prende-se até do ponto de vista de ter ficado espantado com esta coisa da Workspace Suite da Google ter sido a última a apanhar o comboio. Ou seja, durante a pandemia, Zoom chega ao mercado, o Teams responde com a Microsoft, o time da Microsoft responde imediatamente, e a Google demorou, do meu ponto de vista, do ponto de vista do utilizador, a mostrar o que é que as pessoas não compreenderam, o que é que fez com que, porque é um workspace que nós até usamos aqui na Computer World e que tem qualidades. O que é que demorou as pessoas a perceberem a capacidade e a qualidade desta vossa solução? Eu acho que não demorou, e nós temos casos concretos. Aliás, como eu te disse, vamos lançar agora um caso muito concreto, vamos lançar um case study nos próximos dias com uma das empresas na área de healthcare, onde efetivamente o Workspace fez efetivamente a diferença, incluindo na componente de sustentabilidade, mas nós não chegamos tarde. Nós já cá estávamos, agora se calhar existem outras empresas que já estão presentes há mais tempo em Portugal, e isso é um facto, não é? Portanto, faz parte do mercado e não é só em Portugal temos uma determinada realidade, em Espanha será outra, em França será outra, mas temos uma grande adoção do que diz respeito a Google Workspace. Nós, na altura, fizemos grandes investimentos do ponto de vista do Meet e dar cada vez mais serviços gratuitos, incluindo algumas áreas muito concretas que estavam a passar por grandes dificuldades. Nós podemos falar, por exemplo, do Google for Education. O Google for Education foi uma das ferramentas que foi muito utilizada em Portugal na componente da pandemia. Se calhar não estava tão espelhado nas notícias e se calhar não fizemos assim um buzz tão grande em Portugal, mas efetivamente do ponto de vista de utilizadores e de utilização da própria plataforma de Workspace, sim, houve uma grande utilização. Nós endereçámos o mercado de uma forma bastante ágil, de uma forma bastante rápida. Estivemos em determinados fóruns a explicar culturalmente como é que nós também nos transformámos e adaptámos a esta nova realidade do Covid, mas que efetivamente temos a solução e temos clientes a utilizar em diferentes áreas específicas, não apenas exclusivamente nos determinados verticais, temos em diferentes verticais, desde indústria, desde passando por healthcare e muitos outros, em que estão a utilizar efetivamente a solução de Workspace. Na área de educação, como eu disse, por exemplo, foi um exemplo flagrante, onde começámos a ajudar diferentes tipos de escolaridade, desde secundárias, desde preparatórias, em que começaram a adotar, e já utilizavam em muitas delas, o Google Workspace. Portanto, existe, se calhar, aqui um desconhecimento, ou então, se calhar, não fizemos o buzz, muitas vezes, que é necessário para todas as pessoas terem esse conhecimento. Também, efetivamente, há aqui um fator em que existem organizações que estão presentes há mais tempo em Portugal, portanto, é normal que haja aqui uma adoção e que haja um buzz maior em volta dessas organizações. Agora que, efetivamente, nós respondemos e ajudámos muitos clientes naquele período de Covid e continuamos a ajudar nas jornadas de transformação, efetivamente,
esse foi algo que nós nos orgulhamos bastante quando olhamos para trás, porque efetivamente fizemos e vingámos muito pela nossa cultura de inovação, pela nossa abordagem e naturalmente pelos nossos valores, naturalmente que é respeitar sempre o utilizador, respeitar a oportunidade e sempre respeitar os outros. Pegar nessa última frase da sua resposta, cultura e abordagem, e pedir-lhe, numa última questão, uma abordagem mais global de quem está a dirigir os destinos de uma empresa como a Google, e no caso o setor da Google Cloud. Como é que olham dentro da Google para esta pressão, diria entre aspas, mas é uma pressão, da regulamentação que a União Europeia vai impor junto das Big Tech? Nós trabalhamos muito próximos com todos os governos e com todas as entidades de uma forma muito, muito transparente. Portanto, aquilo que temos feito e vamos continuar a fazer, naturalmente, é sempre trabalhar com bastante transparência e com proximidade. Nós, até à data, não tivemos nenhuma questão nem nenhum desafio que efetivamente não conseguíssemos endereçar. Portanto, também acredito que no futuro todas estas questões de compliance, eu abordei há pouco um bocadinho a compliance, porque é algo que nós temos sempre e temos sempre investido bastante do ponto de vista de cada uma das suas próprias geografias. Cada geografia tem as suas vicissitudes, os seus desafios, e uma das grandes vantagens de cloud é que nós temos este fenómeno de aceleração e de endereçar o mercado de uma forma global, mas de qualquer forma todos os indicadores são bastante positivos. Toda a componente de soberania de dados, temos trabalhado muito próximos com todos os governos e com todas as entidades, vamos continuar a fazê-lo, e de facto muitas vezes o que acontece existe uma série de desafios que todas as grandes Big Techs têm que endereçar, mas até à data acho que a palavra certa é com a colaboração, e acho que aqui o mais importante é a colaboração, naturalmente conseguimos endereçar qualquer desafio. Nuno, muito, muito obrigado por este pouco de manhã que nos cedeu para podermos conversar e desejo-lhe os maiores êxitos na presença da Google Cloud em Portugal e dos negócios que ainda vai ter que fazer.